Não tem. Pronto. Podemos começar, Fernanda? Sim, podemos. Vamos lá, para a gente ser pontual, né? Com os que chegaram aqui na hora, né? É um grande prazer ver vocês novamente aqui. Eu acho que assim é muito gratificante para a gente, para nós da equipe, né? Podermos ver assim que está se formando um grupo daqueles participantes que estão seguindo o para frente agora, né? E com quem a gente está pensando em contar, né? E o tempo inteiro, inclusive com algumas ideias, né, Fernanda, que a gente conversou hoje, que mais no final do nosso conversa aqui hoje eu vou falar, né? Então, o que é o objetivo, né? Ou quais são os objetivos dessa live de hoje? Primeiro, estamos finalizando o ciclo 1, né? Vamos falar dos novos projetos e do que está surgindo aí pela frente. A Fernanda vai falar um pouco disso aí. São várias frentes aparecendo aí, então vamos demandar muito de vocês e da parceria de vocês com novas formas de ajuda a empreendedores. Estamos também finalizando o ciclo 1, então, para quem ainda não fez, né, o último encontro com o seu empreendedor, vamos falar um pouco disso. E depois teremos alguns temas para discussão, e aí fazer uma coisa mais dinâmica. Daqui a pouco eu apresento quais vão ser esses temas. Eles são resultado daquela pesquisa que nós fizemos, que enviamos um formulário para vocês comentarem alguns tópicos, e, em função das respostas, a Fernanda trouxe essa ideia de, apesar da gente estar finalizando o ciclo 1, fazermos essa live para já começarmos a reestruturar os pontos que vocês colocaram como essenciais para que o projeto como um todo possa se desenvolver mais e escalar, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Novamente, não precisa ser só no chat, pode ser com o microfone mesmo, né? Queria apresentar aqui a nova integrante da equipe, né? Patrícia, pode falar o oi aí para a turma. Oi, gente. Estou chegando aí. Prazer. E a Patrícia integrou agora a equipe, justamente porque os projetos estão crescendo muito e aí precisamos de mais ajuda, né? Então, eu vou passar agora para a Fernanda, e que é quem gerencia essa história toda, e aí ela vai explicar um pouco mais sobre esses novos projetos e parcerias. Bom, obrigada, Flávia. Boa noite a todos. Bom, então, primeiramente, né, falar aí da mudança de nome, que começou como Em Frente, agora estamos como Pra Frente. Essa mudança veio de uma necessidade de ampliar um pouco o escopo, né, do nosso projeto, e aí a gente acabou tendo que mudar o nome também. E aí, o que é o para frente, né, agora? A gente tem algumas frentes de atuação, então uma dessas frentes são esses ciclos, né, de apoio, como os que a gente fez agora, né, com o ciclo 1. Então, a ideia é que tenham ciclos a cada mês, ciclos de apoio, né, como os que vocês fizeram, com duração de 1 mês também. E aí a gente, né, estamos querendo estruturar para deixar de forma mais organizada, né, agora que a gente já rodou esse primeiro ciclo, a gente já teve alguns aprendizados, e aí aprimorando a cada ciclo ao longo do tempo, né. E, além disso, a gente está com frentes para atuar junto a comunidades, tanto de São Paulo, né, mas também comunidades espalhadas pelo Brasil. Então, a gente tem feito parcerias com algumas lideranças que estão em comunidades como Paraisópolis, Aglomerado da Serra e outras, né, para a gente realmente apoiar o empreendedor
popular que também está nesses lugares. Então, a ideia é manter ainda com empreendedores que não necessariamente estão lá na base da pirâmide, né, através desses ciclos, mas também chegar junto dessas comunidades via algumas parcerias que estão sendo feitas com as lideranças de diversas comunidades. A gente começou com Paraisópolis, e aí nos próximos, dentro de algumas semanas aí a gente vai anunciar, né, principalmente para os voluntários que estão em São Paulo, porque Paraisópolis está em São Paulo, esse ciclo de apoio, né, para algumas empreendedoras que fazem marmita, por exemplo. E aí tem outros negócios também que vão entrando nessa esteira, né, de auxílio e apoio. E vai ter um viés diferente que talvez a gente também vai entrar com o microcrédito, né, ou então mesmo como se fosse assim, uma bolsa estudo, um auxílio estudo, então ao mesmo tempo que a gente vai estar dando mentoria, essa pessoa também vai receber um dinheiro para poder colocar no negócio dela. E, além disso, a gente também está fazendo algumas parcerias com empresas para a gente também trabalhar com a cadeia de valor delas, né? Então, seja via parceiros, pessoas que são fornecedores, pessoas que são, vamos supor, num banco, né? Que já estão com o empréstimo daquele banco, e que estão precisando também de algum apoio aí em termos de uma educação empreendedora e de gestão. Então, para frente, ele está né, nesses 3 níveis de atuação hoje, né? E aí, mais para frente, vocês, através do LinkedIn, vão ter mais informações sobre o que, de fato, está acontecendo. Mas é só para dar um overview, assim, né? Uma visão geral do que o movimento, do que estamos fazendo nesse movimento. Aí, passo para você, Flávia. Flávia, seu... Bom, então o que a gente espera aí para frente é muito trabalho, né? São várias parcerias, então preparem-se que vai ter muita gente aí para nós ajudarmos, né? Graças a Deus, né? Bom, então agora qual que é a ideia? Finalizando o ciclo 1. Primeira coisa, eu queria saber de vocês, e aí quem quiser pode só levantar a mão aí para a gente para ver. Quem que já terminou, quem que já fez a última sessão com a Cleone já fez? Levantou a mão? Cleone, quem mais? Aí, Marcos, né? Então, o Éder levantou a mão também. Tá, é porque eu estou com a apresentação. Deixa eu te pedir, Fernanda, fecha o share screen aí, ótimo, que assim eu estou vendo todo mundo, depois eu compartilho com eles. Quem fez a última sessão já podia contar rapidamente como é que foi e como é que foi essa finalização? Cleone, quer começar? Está no mudo o seu microfone. Deixa eu abrir aqui para você. Pronto, pode falar. Está me ouvindo agora? Tá, agora tá. Bom, a minha cliente, ela é uma pessoa de mais de 60 anos, tem uma fábrica de sabonete, sabão, aromatizantes, essas coisas todas. Não tem muita noção do que é um negócio, não tinha muita noção do que é um negócio, está com depressão, né? E está devendo muito, muito mesmo.
E aí eu fizemos um trabalho com ela, fiz um trabalho com ela com relação à embalagem, para melhorar, um projeto para ela poder fazer uma venda através de marketing digital. Dei para ela algumas ferramentas para ela poder fazer, né? E aí chegou um momento que eu cobrei muito, eu falei, tá, não adianta, você vai ter que fazer, né? Eu acho que se você quer ser empreendedora, você tem que segurar pelos chifres do seu negócio e é você que vai ter que fazer. Eu te dou todas as ferramentas. E aí ela falou que ia fazer, que resolveu a estudar mais um pouquinho o negócio dela, ver se é aquilo mesmo que ela queria. E aí ela sumiu. Ela não deu mais resposta, não. Aí ela apareceu, foi de segunda-feira, sexta-feira, ela me telefonou e falou que estava tendo tempo para ela poder analisar o que ela queria e que ela está muito perdida, né? Porque, além das dívidas, ela tem ainda a depressão que ela está. E aí eu sugeri para ela, para não perder, para ela não entrar no buraco, eu falei, e se a gente fizesse umas 10 sessões de coaching, né? E aí ela falou que não pode pagar e tal. Não, eu não estou te propondo nada para você pra aumentar a sua dívida, não. A gente faria com você com o maior prazer dentro do programa mesmo, embora não fosse para fazer. E ela topou, sabe? Então, a gente vai ter a primeira sessão de coach essa semana ainda. Okay. Né? Ela falou que ia baixar o Zoom e me avisava, e a gente vai começar, porque ela não sabe como é que ela sai do ponto A para o ponto B. Eu vou ter que despertar isso nela. Como é que tira ela daqui e levar para lá, sabe? Ok. Então, muito foi legal, Cleone. Ou seja, não houve uma finalização de uma mentoria voltada para negócios, mas aí agora você vai dar uma continuidade como coach, né? Fazendo um processo de coaching. Muito bacana. Ela nem sabe o que ela está querendo, então vai ser por aí. Vamos descobrir primeiro, né? Ok. Marcos, você quer compartilhar com a gente? Posso sim. Boa noite a todos. O empreendedor que eu acompanhei é um casal que está atualmente morando em Recife. Eles são daqui de Belo Horizonte e eles criaram lá uma agência digital. Basicamente é para construção de sites. E eles estão com um problema que era como é que eles vão fazer para conseguir clientes. Apesar do rapaz ele seja bastante experiente nessa área, já trabalhou e desenvolveu muitos sites, mas eles, pelo fato de eles estarem lá morando em Recife, numa cidade perto de Recife, na região metropolitana, eles estavam com essa dificuldade, o que eles iam fazer para conquistar novos clientes, que era o que eles mais estavam precisando nesse momento. Então, nós fizemos 4 reuniões. Eu vi que outra coisa também que eles não estavam dividindo muitas atividades entre os dois. Eles, na verdade, estavam fazendo todos os dois fazendo tudo. Então, eu trabalhei com eles dividirem as atividades. Eles estavam pensando da Vanessa fazer um curso para desenvolver site. Eu falei, não, peraí, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir. Um vai fazer a parte técnica, o outro vai fazer a parte comercial administrativa e tal. Então, além disso, eles não estavam presentes nas mídias sociais para poder ter contato, principalmente no LinkedIn, Instagram. Nós fizemos uma varredura lá de onde que eles poderiam conseguir prospects, e em Recife tem um Porto Digital, que é uma área enorme que tem lá, com muitas empresas na área de tecnologia. Então, pelo site do Porto Digital, eles conseguem mapear as empresas para fazer parcerias, para ver se as empresas têm interesse, necessidade de desenvolvimento de sites. Legal. Além disso, ele procurar as empresas que ele já tinha desenvolvido sites para verificar se eles estavam precisando de alguma manutenção nos sites que ele já tinha desenvolvido, aproveitar que ele está nessa área e ampliar um pouco mais
trabalhando, estudando e desenvolvendo, eventualmente, consultorias na área de segurança cibernética, que é uma área que tem um potencial enorme de crescimento, né? Principalmente depois das empresas e as pessoas estarem muito remoto, né? Enfim, fizemos, então, um planejamento do quais seriam as atividades que eles poderiam desenvolver para conseguir fazer essa prospecção em novos clientes, né? Uhum. Dei alguns para-casas para eles. Ele precisava, inclusive, de melhorar o seu próprio site. O próprio site dele tinha que melhorar algumas coisas da especificação do trabalho que eles desenvolviam e tal. E na última reunião que eu tive com eles, foi semana passada, ficou acertado que eles iriam, então, fazer os para-casas, que eles tinham, os deveres de casa que eles tinham, as atividades que a gente tinha montado no plano de ação. De certa forma, eu encerrei o que seria a mentoria, porque o objetivo da mentoria era exatamente dar a eles atividades e, enfim, dar um norte para eles de como prospectar e conquistar novos clientes. E acertamos que eu estaria à disposição deles para quando eles quisessem trocar uma ideia ou fazer um follow-up do trabalho e tal. E, com isso, a gente considerou, a princípio, encerrada a monitoria, mas à disposição para, se eles quiserem fazer o acompanhamento. No decorrer desse tempo, ele já tinha conquistado 2 novos trabalhos, dois novos serviços. Ótimo. Nesse meio tempo, então ele estava com mais atividade para fazer também, até porque é por isso que ele não tinha dado muito andamento ao que a gente tinha combinado. Então, eu deixei eles à vontade para quando eles tiverem encaminhado as atividades, me procurar, ou se tiver alguma dúvida e tal. Mas foi muito bom. Tivemos uma empatia grande e um contato muito prazeroso da minha parte poder ajudar eles, e eu acho que eles também ficaram satisfeitos. Ótimo. Eu acho que aí foi um ponto interessante, que é até um ponto que eu vou tocar. Depois eu te dou a palavra, tá, Éder? Já vi que você está com a mãozinha levantada aí para falar. Essa questão de finalizar, mas falar, olha, se precisar, eu estou aqui, mas não ser a muleta, né? Não ser aquela coisa de, como que ele vai conseguir ficar sozinho? Porque a gente, às vezes, você estabelece um laço que você fala assim, ele não vai conseguir, mas ele tem que conseguir, né? Então, eu acho que esse é um grande propósito aí da nossa ajuda, do apoio que é dado. Excelente, Marcos. Éder, quer ensinar falar? a pescar e não ficar dando peixe, né? Ensina a pescar e deixa o cara tocar a vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Rapidinho, Éder, para a gente super poder rapidinho, passar para o dinâmico. Eu não vou render tá? o meu pedagogo que estava demitida, que começou uma rede nova, um marketplace de formação. Não vou entrar em detalhes, a gente fez os encontros. Eu acho que as dicas foram muito valiosas, porque o ponto principal que a gente ajuda é o conforto. As pessoas se sentiram ali vistas, atendidas. Ela mora na casa de uma amiga, então acaba que só de ter alguém para conversar sobre o tema ajudou muito ela. Na prática, a gente trocou muita figurinha de caminhos de venda, de como vender. E eu queria falar mais até porque eu fechei na semana passada com ela, após 5 encontros, muito nessa linha de, você já sabe o que tem que fazer, você tem que focar em venda, você tem que achar os parceiros, você já sabe os caminhos aqui, não tem caminho certo para vender no online, você tem tentativa e erro, e tem que ter esse modelo mental e testando, a gente falou dessas coisas, e óbvio que ela fica ali sempre, não, mas vou perder alguém com o que eu falava. E eu me coloquei à disposição de continuar trocando e-mail com ela, e venho mandando um e-mail por semana assim, vi esse conteúdo, porque para iluminar um pouquinho, e até na resposta dela, a última que ela mandou, ela perguntou o seguinte, será que a fundação, ou o modelo do Pra Frente, vai ter algum selo para ela? E aí, isso eu achei engraçado, porque ela perguntou o seguinte, ela está se vendo como uma acelerada, uma empreendedora acelerada pelo Pra Frente. Então, ela falou assim, será que eu posso usar esse selo? E eu acho que isso ajuda até a divulgar para outros empreendedores que possam querer ter e gera um sentimento de um pouco de orgulho neles e ajuda isso para eles também. Sim, ótima ideia, Éder. Então, que bom que você compartilhou aqui. Ótimo, excelente. Olha, gente, então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí.
Ok. Bom, então, dando continuidade aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a última sessão, para quem ainda não fez, o que é importante, né? Isso aí nós vamos compartilhar amanhã com vocês, esse slide, né? Então, vou falar bem rápido. Fazer a introdução, como normal, sempre retomando o que foi trabalhado na sessão anterior, desenvolver a sessão com algum objetivo que já tenha sido traçado, mas é essencial que o fechamento não seja feito só apenas, então, tá, tchau, foi um prazer te conhecer, que tenha um plano de ação, que vocês, apoiadores, questionem, né? E daí? O que mais que você vai fazer daqui para frente, né? Para continuar? Para não ter aquele sentimento de, olha, acabou, então agora eu vou ficar parado aqui. Deixar um para casa que eles possam desenvolver, né? E para nós, da equipe do Pra Frente, não é proibido vocês continuarem as sessões, né? Como a gente viu, né, vai deixar de ser uma apoiadora para ser uma coach. Ótimo, excelente. Então, fica a cargo de vocês, apoiador e empreendedor, manterem os encontros ou não. Lembrando que não podemos ser as muletas, né, desses empreendedores, mas eu ainda gostaria de trabalhar algumas questões, alguns tópicos com o meu empreendedor. Tudo bem, vou continuar mais 2, 3 sessões, vou fazer de 15 em 15 dias, depois eu vou espaçar uma vez por mês, não tem problema nenhum. Mas lembrando que não vai ter mais o apoio do Pra Frente, né, da equipe, tá certo? E lembrando de que uma hora vai ter que cortar o cordão umbilical, né? Muitas vezes a gente se apega tanto que quer continuar. E é muito bom pensar que vocês vão estar disponíveis para outros empreendedores que virão. Porque é essa ideia de circular, né? De poder atender mais gente, tá? Bom, aí agora, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar. Eu tenho me ocorreu um pensamento aqui, eu queria dividir com vocês. Eu acho que uma coisa muito legal que foi feita ao longo do projeto foi vocês mandarem tanto para o empreendedor como para os apoiadores provocações para se manifestar. E eu acho que a coisa mais dramática para os empreendedores é eles entrarem na rotina, principalmente quando girar de novo a economia, e não conseguirem mais pensar no seu planejamento, pensar de uma maneira mais estratégica que nem tiveram que pensar agora. Certo. Então, assim, ia sugerir, né, se a gente não podia pensar, talvez, partindo da própria fundação, uma provocação, assim, pontual, uma vez por mês, me conta aí como é que tá, o que você tem. Talvez fosse interessante para a gente poder manter esse empreendedor motivado. Dentro da rede, né? E dentro da rede. Isso, porque eu acho que só a lembrança, e assim, acho que todo mundo que teve uma experiência boa como empreendedor vai ser grato ao projeto. Então, eu acho que é uma maneira de manter assim, uma coisa que talvez não seja tão complicada de fazer. Eu acho que dá para colher uns feedbacks muito legais para poder pegar e continuar aprimorando o programa e manter a pessoa assim, envolvida com o seu futuro. Com isso, né? Ótima ideia também. Muito obrigada. Pode falar, Mar. Nessa linha do José Otto, que eu ia até sugerir isso também, porque uma coisa que eu senti falta foi exatamente isso, de ter um feedback do empreendedor mais contínuo, né? Exatamente isso, só para reforçar o que ele disse, que eu acho que é importante nós que demos a mentoria, sabemos assim, como é que ele está daqui para frente, ele poder dar para o projeto um feedback de como que foi a mentoria e como que daí para frente, periodicamente, a gente saber como é que ele está saindo para ter o seu feedback até para nós mesmos. Tá. Ótimo. Isso é uma questão até que a gente está tentando trabalhar, porque até então a gente trabalhava com quase que 2 equipes, uma focada no empreendedor e uma focada nos apoiadores. E às vezes não havia essa conexão. Então, a ideia agora é de realmente fazer um pool aqui de empreendedores e apoiadores que vão trocar informações, a gente vai passar mais frequentemente, né? Mas isso aí foi uma ótima ideia também. Aí, hoje, o que vai ser a nossa discussão? Foram levantados 4 temas principais aqui,
Material de estudo prévio para empreendedores, que vocês colocaram nas pesquisas que nós fizemos, que seria interessante os empreendedores terem acesso a algum material educacional mesmo, né? Com temas ligados à gestão. E para então vocês, apoiadores, trabalhariam um pouco o uso daquilo na prática, mas que eles já tivessem uma aula, né? Vamos dizer assim. Capacitação para os novos apoiadores, isso aí é um questionamento nosso. Os novos apoiadores precisam de quê? De quê? Para serem capacitados para trabalharem dentro desses projetos. Vocês passaram por uma capacitação muito rápida, muito superficial, e o que a gente está buscando aqui é que vocês nos deem a experiência de vocês. O que faltou? O que precisa ter? O que precisa ter mais? Tá? Ferramentas de compartilhamento de informações e arquivos de materiais. Que ferramenta que é mais fácil para vocês, dentro da experiência que vocês tiveram? É o WhatsApp, é um LinkedIn, vamos ter um Teams. No projeto anterior, que era o FDC Empreenda, nós utilizávamos o Teams, né? Que era de comunicação e também para materiais. Mas tivemos dificuldades, algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar, de utilizar o Teams. Então, queremos uma sugestão de vocês. E a última ideia seria a criação de um grupo de apoiadores, que isso nós vamos falar um pouquinho mais daqui para frente, que seria a ideia de um grupo de apoiadores que vão fazer parte, seria um suporte para a equipe do Pra Frente, seja com as ideias que vocês estão dando, seja como um suporte para outros apoiadores. Entrou um apoiador novo que está com uma dificuldade em alguma questão com aquele empreendedor, então alguém deste grupo pode ajudar aquele apoiador, tá? Bom, então, o que seria necessário nesse grupo de apoiadores? Que apoiadores que deveriam ser, o que mais que esse grupo de apoiadores poderia contribuir? Então, nós vamos fazer 4 grupos, vocês vão ser abduzidos para os grupos, tá? E aí, vocês, na hora que forem abduzidos, vocês vão ver qual o número do seu grupo. Se é 1, 2, 3 ou 4, tá? Olhando aqui, ó, então, quem ficar no grupo 1 é material de estudo prévio para empreendedores, grupo 2, capacitação para novos empreendedores, para novos apoiadores, desculpa, 3, ferramentas de compartilhamento e 4, criação e função, né, desse grupo de apoiadores. Então, aí vocês vão ter 10 minutos para discutir no grupo e depois trazer uma lista de 10 e depois nós vamos nos juntar novamente aqui. Vocês serão novamente abduzidos, ok? Eu posso me comunicar com vocês sem problema nenhum. Podemos nos comunicar pelo chat, todo mundo vai poder ouvir. E, se for necessário, a gente também, que é o organizador, pode entrar nos grupos, tá? Então, atenção que eu vou dividir os grupos aqui. Tá? E aí, gostaram da experiência? Legal. Bem bacana. Não teve tempo de terminar tudo, mas tudo bem. É sempre assim, assim. Na verdade, eu já usei essa experiência nos treinamentos da nossa empresa, né? A gente tem a licença dos grupos. E foi bom que eu vi o outro lado, né? Você viu como é que é ficar na sala, né? E tem outras ferramentas que a gente pode usar, acho que nas próximas vezes que a gente se encontrar, nós podemos fazer mais isso, porque você pode tirar você pode tirar um membro de um grupo, passar para outro, para ele trocar as ideias, e aí a gente vai fazendo todo mundo conhecer todo mundo. Tem um monte de coisa que pode ser feita. Mas eu acho que ótimo. Dessa forma, a gente tem oportunidade de compartilhar as ideias, né, e não ficar só centrado numa pessoa falando, porque essa não é o objetivo. Então, eu queria agora que o grupo 1, né, que trabalhou, né, com material de estudo para os empreendedores, quem que vai falar? Eu pedi para ter um representante, né? O grupo 1, que foi Cláudia, Fernanda acabou caindo lá, Leonardo e Marcos, né? Quem gostaria de falar? Ninguém?
Não, a Cláudia foi a Felizarda. Então ela foi voluntariamente escolhida, assim, né? Aquela assim, vai ser você. Voluntariamente. Ela falou assim, quem faz aniversário mais perto? Falei, esse ano eu não faço aniversário, eu pulei 2020. Eu também estou pulando 2020, eu Tô só pulando. vou comemorar meu aniversário no final de dezembro de 2021. Eu também. Então, vamos lá, 2 minutos, Cláudia. Ok. Falando do material, o Leonardo trouxe uma contribuição bem interessante aí, que da necessidade de fazer um levantamento aí inicial desses empreendedores, né, de o que é, tentar entender um pouco mais da dor do empreendedor, para que esses materiais também fossem direcionados, assim, realmente conseguissem atingir um objetivo. E aí eu levantei a necessidade também de conhecer um pouco o nível de conhecimento desses empreendedores, por exemplo, no aspecto de gestão, no aspecto do próprio negócio, porque, de repente, seria necessário desenvolver materiais para os vários níveis de conhecimento, porque não dá para você considerar que um material vai atender a todos, né? Porque nós temos aí vários níveis aí de experiência, de maturidade desses empreendedores. E o nosso outro colega também trouxe uma contribuição falando exatamente aí dessa dor, né, que precisa conhecer um pouco mais dessa dor aí, o que é o problema que o empreendedor tem, para que ele possa ser tratado, até mesmo para que os apoiadores sejam as pessoas aí que vão conseguir atender a demanda daquele empreendedor, porque ele até compartilhou num contato que ele teve com outro apoiador, que ele estava com uma dificuldade de orientar o empreendedor, porque o empreendedor estava com uma demanda numa área financeira e que ele não tinha esse conhecimento, ok? Então tá, então foi isso. Nossa, até na hora que você viu o relógio aqui, né, o celular, então tá. Já desesperei, já. Não, mas ela falou muito bem. Muito resumiu bem. Faltam bem a conversa. Me ajuda aí. Alguém do grupo gostaria de complementar alguma coisa? Só completando o final que ela falou, Flávia, que foi o seguinte, quando eu tive contato com a dupla de outro empreendedor, a pessoa me falou que tinha sido escalada para dar um apoio de um assunto que ela não entendia, não conhecia, não era a praia dela. E que ela teve muita dificuldade disso. Então, eu acho interessante o que foi sugerido pelo Leonardo, pela Cláudia, que, entre outras consequências, que vai poder verificar se o empreendedor, se o apoiador tem a capacitação para dar aquele apoio, se é realmente da expertise dele. Tá. Eu vi essa questão, até vocês colocaram na pesquisa lá, de ter mais informação, né, buscar mais informação do empreendedor, não só pelo nível de conhecimento deles, porque a gente teve empreendedores que são formados, graduados, então tem um nível diferente de facilidade de compreensão, embora não entendam de gestão de negócios, mas é completamente diferente, né? O que tem aparecido para a gente nos vários projetos é que, principalmente, o trabalho que nós fazemos com esses empreendedores, independente do nível deles, é muito voltado para a questão financeira. E a questão financeira básica, né? É separar a pessoa física da pessoa jurídica. É começar a fazer isto, né? É como fazer isso, como precificar o produto ou o serviço que é vendido ali, porque a maioria deles fala assim, o fulano que faz alguma coisa parecida comigo vende por 5, então eu vou vender por 4, porque aí pelo menos eu ganho, né? Dele, né? Eu vou ganhar cliente. Quando pode ser que o que está vendendo por 5 já está perdendo dinheiro, quem está vendendo por 4 perde mais ainda, né? Então, a ideia inicial da gente é fazer um material que tenha essas coisas básicas da gestão financeira, como uma organização bem básica de gestão financeira, para depois aí também alguma coisa em marketing digital, como entrar num site, como começar a vender, né? Fazer parte de um marketplace, uma coisa assim, porque isso daqui para frente é o que vai
vai rolar sem dúvida nenhuma, né? Alguém tem mais alguma ideia, alguma sugestão que gostaria de compartilhar aqui? Eu acho, Flávia, que Pode falar. Esse material é isso mesmo, tem muita diferença entre os empreendedores e tudo que for solução que tem que apresentar, a minha sugestão é que seja muito simples, muito básico. Para poder, porque é o básico que é difícil fazer, a pessoa não consegue anotar uma coisa. Então, esse material com muita simplicidade, eu acho que, assim, direcionando linguagem simples, linguagem fácil, tarefas simples, mas que já botam a pessoa no outro patamar, sabe? Às vezes você dizer, pegue um caderno e anote, já vai ajudar demais a pessoa que não faz isso. Sim, exatamente, porque isso nós já vimos com empreendedores de outros projetos, que assim, o dia que o apoiador falou com ela assim, pega um caderno e anota, não, nem era o caderno, era uma folhinha, era num salão de beleza que ele falou para ela, olha, você tem que ter uma folhinha que na hora que a cliente sair do seu salão, você vai botar o nome dela e aí botar qual o serviço que ela fez e quanto que ela pagou. No final do dia, você vai juntar todas essas folhinhas, você vai somar o que entrou, né? Ela chegou, e aí ela fica, porque tem um vídeo da sessão, e ela fica assim, mas é uma folhinha de papel igual um restaurante, quando eu anoto um pedido? Eu falei, exatamente, o apoiador falou, é isso, é igual ao restaurante. Então tem que ser essa coisa bem simples mesmo, com exemplos, né? Exemplos práticos para que eles possam implementar. Isso para vocês acham que ajudaria esse tipo de material visto previamente pelos empreendedores? Ou seja, quando vocês chegarem para um primeiro encontro, eles já terem passado pelo menos por esse básico. Ou, se não tiverem passado, vocês sugerirem que, olha, vocês têm o link, é isso aqui, vai lá e olha, você pode entrar que isso vai te ajudar. Vocês veem isso como positivo? Sim, só comentar, quando a gente fala no material mais básico, deles terem um acesso, logo me remete ao Sebrae. Então, eu não sei até que ponto que pode ter assim, uma parceria mesmo, até de uma troca de materiais, ou né, uma parceria para pegar o material do Sebrae, porque eles falam de forma tão simples para o empreendedor. E eu vejo muito vídeo também, ao invés de ser só coisa para eles lerem, assim, a comunicação visual, às vezes ela atinge mais fácil, principalmente o empreendedor popular. Então, me veio logo à mente a questão do Sebrae. Sim. A nossa experiência, Denise, é que o Sebrae tem muitos materiais abertos, inclusive a gente indica, né, links que eles já têm, com vídeos e tudo mais. Mas há um empreendedor popular que não atinge o nível Sebrae ainda. Existem, por exemplo, nesse grupo que nós tivemos, empreendedores que poderiam trabalhar com o material do Sebrae tranquilamente, mas existem outros que ainda é difícil o Sebrae. Então, a gente ainda tem que ter uma coisa mais explicada, mas sem dúvida nenhuma isso é uma ideia e tem até algumas conversas sobre isso, não é, Fernanda? É porque eu penso a questão... Exatamente, a ideia é que a gente traga cada vez mais vídeos, né, para apoiar para essa formação. Pode completar. A ideia de unir os esforços e não diluir, porque né, tem muitos esforços, você acaba diluindo. Sim, sem dúvida. Ok. Vamos lá para o grupo 2, que o tema do grupo 2 era capacitação. O que é preciso, né? O que vocês colocariam nessa capacitação? Foi Maria Tereza, Éder e José Otto. Quem vai falar? Eu posso falar, gente? A gente estava definindo quem que ia falar, cortou. Aí, quando cortou. Vai lá, nos represente. 2 minutos aí, José Otto. Represente. Bom, a gente, quanto à capacitação dos apoiadores, o que a gente entendeu é importante. Tentar, talvez até com vídeos mesmo de quem já passou pelo processo, passar a percepção. Olha, vocês vão encontrar situações muito diferentes. E o ponto principal é vocês poderem apoiar. Mesmo a matéria que vocês não conheçam, vocês vão conhecer mais do que o empreendedor ou vão saber buscar essa informação com mais capacidade que o empreendedor. Então, eu acho que era estimular muito a escuta dos apoiadores no primeiro encontro,
e estimular muito que eles, depois de vir com essa escuta, consigam organizar quais são as dores do empreendedor e compartilhem com a rede dos apoiadores, para poder aí sim ter uma ajuda e até talvez o apoiador tenha que se capacitar um pouco para poder orientar o colaborador, né? o empreendedor. Eu já posso botar esse seu vídeo lá na capacitação? Pode. Pode, sem problema nenhum. Uhum. Então, Tá, assim, então, uma troca de experiências de quem já passou pelo projeto, né? Poder compartilhar isso. O que mais? Isso. Gente, Éder, Maria Tereza, se quiser complementar também. Eu acho que a gente falou também da preparação, porque eu, por exemplo, posso dar esse meu depoimento, né? Eu não estava preparada para o grau de simplicidade do meu empreendedor, né? Então, a gente está acostumado com uma linguagem e com um conhecimento prévio, né, das pessoas com quem a gente fala, e não foi o que eu encontrei. Então, talvez até uma preparação quase psicológica mesmo dos apoiadores nesse sentido, né, de que você vai encontrar do outro lado alguém que talvez não fale a sua linguagem, que não, e isso estava escrito naquele material preparatório, mas ainda assim eu não imaginei, né, o desafio que eu ia ter do outro lado, sabe? Então, uma preparação maior ainda nesse sentido. Podemos até pensar em vídeos de outros empreendedores que nós já tivemos nos projetos, em que a gente mostra bem a linguagem, a dificuldade de compreensão, né? Ok, ótimo. Mais alguma ideia do grupo para essa capacitação? Pode falar, ó. Essa questão do match, Flávio, foi assim, eu acho que é muito importante. Por exemplo, no meu caso, eu não sei se foi acaso ou se vocês direcionaram mesmo, porque eu tenho um negócio também de gelateria, e essa pessoa, ela vendia, a empreendedora, ela vendia, ela tinha a parte de confeitaria em casa. Então, foi muito fácil. Nossa, assim, eu entendia completamente o que ela estava falando e já tinha passado pelas dores que ela estava passando. Então, foi fácil. Daí ajudou ainda que era uma pessoa que ela tem um nível, assim, eu acho que perante os empreendedores que está escutando todo mundo, um nível um pouco assim, privilegiado, a pessoa que já foi gerente de Banco do Brasil, então entendia muito, então conseguiu ouvir muito de uma maneira fácil, mas eu fico me botando na posição de vários casos que a gente ouviu aqui, de gente que pegou gente que é mais difícil às vezes falar, porque é mais que ela não entende às vezes. A questão do matching é algo que a gente tem trabalhado e pensado, porque fazer, né, essa combinação quase que perfeita por temas ou áreas de gestão um dos nossos objetivos, embora com um número muito grande de pessoas isso fica extremamente complicado, né? Vamos tentar atender sempre que possível isso daí, seja pela área do negócio, seja pela área de gestão que o empreendedor está precisando de auxílio, né? Tá. Só para terminar mesmo, acho que o Éder que veio com uma ideia que eu acho que é bem legal, que talvez a gente entende essa dificuldade, e o Éder até colocou, talvez isso é importante, sim, mas só ter uma escuta ali, né, o empreendedor ter alguém do outro lado para compartilhar e tudo mais, já é legal. Mas talvez, pelo lado dos apoiadores, existirem grupos temáticos. Então, grupos de vendas, grupos de, né, para que aí o apoiador que não tenha, talvez, aquele conhecimento, possa buscar... Desculpa, gente. O home office acontecendo, né? Mas aí tem um grupo mais específico ali onde buscar, talvez seja uma ideia. Sim, isso já é uma ideia da gente, que é até a questão do grupo 4, né, que vai trabalhar, que vai trazer aqui as ideias, mas vamos chamar então agora o grupo 3, né? E o grupo 3 que trabalhou sobre a questão de tecnologia, né? Vou falar agora. As ferramentas, né? Então foi Denise, Marcos e o Ricardo. Ricardo, né? Então vamos lá, dos gestores dos sonhos. Quem vai falar? A Denise. Escolhemos. Vai lá, Denise. Então, o que a gente conversou, eu coloquei um pouco as ferramentas que eu trabalhei, e como a minha empreendedora, ela tem uma empresa pequena de RH,
ela já é formada, então não é um empreendedor popular mesmo. Eu vi que eu podia usar muitas ferramentas com ela. Então, eu usei desde o bom e velho SWOT, que trabalhou a questão das oportunidades e ameaças do ambiente externo, e eu trabalhei o Canvas com ela também, o Business Model Canvas, vendo as forças e as fraquezas dela. Eu não dava muito nome aos bois, mas era aquilo que eu estava trabalhando. E aí ficou muito claro para a gente quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, a ameaça que ela tinha. Então, achei que funcionou bem. E, por outro lado, eu usei também uma ferramenta de ideação do Design Thinking. E o Ricardo também comentou, acho que ele não chegou a usar, mas ele até indicou aqui no chat uma ferramenta de Design Thinking. Então, quando não tem muita clareza, né? Infelizmente, eu e o Ricardo falamos tanto que a gente não deixou o Marcos falar. Então, Marcos, se você quiser complementar. Não, ok. Bem, a empreendedora que eu trabalhei, a Rosane, ela realmente era popular mesmo, sabe? É uma mulher de 64 anos que tem uma marcenaria, que inclusive tem um projeto de fazer essa marcenaria dentro da PAC aqui em Belo Horizonte, um trabalho social com mulheres aqui em Belo Horizonte. Ela não tem hábito de leitura e tem dificuldade em marketing digital. O foco dela era marketing digital. O que eu criei basicamente no início? Um calendário semanal, digamos assim, de segunda a sexta, que ela faria na parte da manhã e tarde, tentando organizá-la, porque ela tinha várias demandas. Ela falou, Marcos, eu mexo com a marcenaria, enfim, ela tinha muitas coisas. E, coincidentemente, no início do programa, ela também participou de um programa de aceleração da Casa Banco de Negócios Sociais. Era igual um programa de aceleração de startups. Curiosamente, eu fui mentor também nesse programa, eu a vi lá. E esse programa sugou demais dela. Ela realmente, eu ligava para ela, conversava. Aí eu elaborei, então, uma cartilha, digamos assim, de boas práticas, de 2 páginas, e enviei. Eu ligava para ela, conversava, mas ela estava meio desesperada, ela estava muito ansiosa, porque esse programa ele tinha entregas semanais, era classificatório. E acabou que eu vi que depois também no Instagram ela conseguiu avançar com a equipe de mentores do grupo dela, que eram 5 pessoas. Ela depois, inclusive, me ligava, pedia opinião para saber da marca. Enfim, mas eu sentia dificuldade de fato em função do perfil. Não tem hábito de leitura. Certo. Ela falou isso comigo, falou, Marcos, comigo tem que ser coisa objetiva e rápida. E aí essa cartilha funcionou, né? Essa cartilha foi... Assim, possa ter sido um apoio, sabe, Flávia? Somado ao trabalho que ela o suporte que ela estava recebendo. Agora, deixa eu perguntar um pouquinho para vocês aí. Essa ideia de ter um pool de materiais, né? Ou planilhas que possam ser usadas, isso já está no outro projeto que a gente tinha no FDC Empreenda, mas aonde que isso ficaria? Como deixar isso disponível para vocês? É num LinkedIn? É num Facebook? O quê? Seria um Teams? Como é que vocês, apoiadores, percebem isso? O que é melhor? Ter a comunicação para o WhatsApp e falar assim, estou precisando disso? Então, não. Pode falar, Leonardo. A sugestão que eu tenho a apresentar especificamente para essa distribuição de material comum, tanto para empreendedor quanto para apoiador, eu acho que a ferramenta que melhor atenderia seria o Telegram. Tá. O Telegram ele tem uma característica bastante interessante, que é o fato de, diferentemente de um WhatsApp, quando você faz um grupo no WhatsApp, todo mundo tem acesso ao telefone de todo mundo. As informações e você captura o telefone de todo mundo. Quando a gente vai trabalhar com um grupo aberto, né, nem sempre é uma boa opção você expor o telefone de todo mundo. Sim. Quando você faz um grupo no Telegram, as pessoas não têm acesso aos dados dos demais participantes do mesmo grupo. Certo. É ponto 1. O ponto 2 é que você vai fazer ali um repositório de materiais, né,
e vai estar disponível. O camarada aqui também é um aspecto diferente do WhatsApp. Quando você entra para um grupo do WhatsApp, você tem acesso a tudo que acontecer dali para frente. Quando você entra num grupo do Telegram, você tem acesso a tudo que foi colocado desde o início do grupo. Então, você faz um repositório de materiais ali, qualquer tipo de material, seja vídeo, seja áudio, qualquer coisa, e vai estar lá. O camarada vai entrar daqui a um mês e vai receber uma informação. Entra no grupo, né? E você lá você vai ter a planilha para a sua gestão financeira, você vai ter o SWOT, você vai ter o que quer que seja disponível lá. Era isso. Ótimo. Ok. Acho que é uma boa ideia, né? E eu ia comentar... Pode falar. O próprio... Fala, Denise, depois o Marcos. O próprio Google Drive eu achei que funcionou bem também. Então, ver qual que é melhor aí, mas eu acho que o Drive também funciona bem. Mas eu não conheço o Telegram, estou até precisando entrar. O Google Drive, eu acho que ele tem duas características. Primeiro, que eu acho que ele não é tão acessível, ou seja, para o teu empreendedor funciona, para a empreendedora com quem eu trabalhei, estou trabalhando ainda, funciona, mas eventualmente para aquela senhora da marcenaria lá, talvez ela tivesse dificuldade. E o Telegram ele é muito parecido com o WhatsApp na dinâmica de utilização. É um clique ali e é pelo celular, porque a gente tem que pensar, o empreendedor, muitas vezes, ele não tem um computador, um laptop, né? E é o celular que é o que ele trabalha, né? Marcos, você queria falar? Nessa linha mesmo, que para mim o Google Drive funcionou muito bem. Eu uso bastante e funcionou muito bem ter lá. Eu, inclusive, nem tenho Telegram, não sei, não posso dar opinião sobre o Telegram, não tenho. Eu uso o WhatsApp como a maior parte das pessoas, né? Apesar de que o Telegram tem crescido muito. Mas, para os apoiadores, eu acredito que o Google Drive funciona bem demais. Agora, para os empreendedores é que talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Tá. Eu acho que a gente pode avaliar essa possibilidade aí de utilizar o Telegram como uma forma de nós nos comunicarmos, porque você pode se comunicar como um WhatsApp, né? Colocar ali uma questão, aconteceu isso comigo, quem pode me ajudar nisso e nisso, e ter também talvez não só os materiais, mas também os links para o Google Drive de alguns materiais, né? Então e aí você apoiador pode ir lá, pega como você vai compartilhar com o seu empreendedor, aí você vai ver quais são as condições do empreendedor, né? Mas eu acho que o Telegram talvez seja uma boa opção para nós nos comunicarmos e termos esse grupo, né, de troca. E aí, gente, grupo 4, vamos lá sobre o grupo de apoiadores que a gente quer construir. Quais seriam as funções, o que esse grupo de apoiadores poderia trabalhar, né? E aí nós tivemos a Ana Cláudia e a Cleone. A Cleone teve que sair porque ela tinha um compromisso. E Ana Cláudia? Então, a gente, na verdade, acabou discutindo também bastante a questão da capacitação, tá? Ótimo, então pode contribuir. A gente viu essa questão do match como muito importante, né? E talvez o que valesse a pena é ter como se fossem duas funções dos apoiadores. Uma função de atendimento, né? Que seria aquela pessoa que faria o atendimento e o acompanhamento, e uma outra função de especialista, onde poderia haver realmente esses grupos, olha, pessoal que é mais de marketing, pessoal que é especialista na parte financeira, tecnologia, e, na verdade, os apoiadores poderem se valer, né, dessa rede para poder também, quando aparecer, porque nem sempre aparece no primeiro momento, né, a necessidade, pelo menos na minha experiência, inicialmente, para mim, parecia que era um problema de venda. Aí, daqui a pouco, você já vai vendo que, na verdade, tinha uma questão de infraestrutura. A minha empreendedora, ela não tinha condição, ela tinha que fazer uma cozinha industrial para poder ter a licença da Anvisa. Então, quer dizer, já vai a coisa vai se desdobrando e você vai entendendo o problema à medida que ele vai acontecendo. Então, uma coisa que a gente comentou foi isso, que era importante ter o match, né? Como fazer esse match mais bem feito, assim, apesar que a gente entende que vão haver imperfeições por causa dessa questão do que nem sempre para o empreendedor
é claro qual é realmente a necessidade dele, eu acho que passa muito por isso. E aí haver essa possibilidade daquele que faz o atendimento acionar o resto da rede para poder dar esse apoio. Até em relação aos materiais, até gostaria de sugerir o seguinte, acho que o Telegram funciona bem para a relação com os empreendedores, mas não acho que vai funcionar bem para a gente ter um repositório organizado do material. Né? Inclusive, eu acho que material que os próprios apoiadores produzirem durante os seus apoios, de repente, seriam materiais interessantes também de serem compartilhados. Né? O que nós queremos é isso, é ter um local onde não só nós, equipe, vamos colocar materiais que já existem e que vamos fazer, mas também que vocês utilizem e possam colocar lá também. Entendeu? Em relação... O Telegram, você acha que não funciona por quê? Porque eu acho que ele não tem tanta facilidade de você recuperar, encontrar os materiais ali dentro, à medida que as conversas vão evoluindo, pode ser mais difícil do acesso àqueles materiais. Então, talvez os apoiadores possam pegar num repositório e aí, através do Telegram, sim, compartilhar. Tá, ok. Em relação à capacitação, o que a gente acha importante? Bem, primeiro que eu acho que dificultou um pouco o fato de que no início a gente achava que tinha um horizonte X de tempo e ele acabou, até por nosso pedido, sendo alargado. Mas isso dificulta o planejamento do processo. Né? Então, eu acho que a gente falou isso, era muito importante que os apoiadores tenham esse planejamento de como vai ser o processo. Quanto tempo que vai ser, como é que é o processo. Tá, ok. Isso é uma coisa importante. A gente também acha que, no fundo, acaba que tem uma questão, acho que pelo menos todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais, né, seja aquela minha dupla, seja na outra reunião que a gente teve, existe uma questão emocional, motivacional e de autoestima que eu acho que ela perpassa aí quase todos os empreendedores, né? E nem sempre os apoiadores estão preparados para lidar com isso. Né? Eu acho que isso a gente discutiu muito, eu com a minha companheira do Peone, né? Peone, sobre essa necessidade da gente preparar melhor os apoiadores para essas questões emocionais e motivacionais. Né? E outra coisa também que até o Leonardo me contribuiu aí comigo, me passou umas dicas legais de ferramentas gratuitas. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana também, a gente ter essa informação de onde estão disponíveis ferramentas gratuitas que a gente pode sugerir para que os empreendedores utilizem. E aí tem várias naturezas de ferramentas, né? Pode ser. E isso eu acho que seria legal também montar esse arcabouço aí de sugestão de ferramentas gratuitas. Acho que é muito útil. Finalmente, acho que vocês já falaram, né? O acesso a recursos financeiros. Eu acho que isso aí que vocês estão pensando em fazer, isso é sensacional. Acho que é muito importante também. Auxiliar nisso, né? Facilitar esse acesso. E até explicar qual o caminho das pedras, como que podem... Exatamente, é muito nesse sentido, de dar esse suporte, né, na bolsa, né? Tá, ok. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Para variar, assim, nós já estouramos o tempo, mas eu acho que estouramos por motivos bons, positivos, que estamos trocando ideias, né? O que eu gostaria de colocar agora para vocês? A gente vai ter um pequeno hiato agora, porque nós temos que organizar esse segundo ciclo. Quem serão esses empreendedores? Amanhã cedo eu e Fernanda temos reunião até para a gente ver quais são essas novas parcerias que estão entrando e para ver quando que elas vão entrar e como que vai ser, mas com certeza vocês já estão aqui no bolo, né, para nos auxiliar, porque o que eu acho que é essencial nisso aqui, e eu acho que esse é um grupo que a gente percebe que a gente pode contar muito, é que é uma co-construção. Porque a gente vai montando os tijolinhos e fala, olha, é melhor aqui, é melhor ali, e para a gente sentir como que nós, equipe, podemos
prover o que vocês precisam para atender melhor os empreendedores que a gente, né, conseguir angariar aí nessas grandes parcerias, né? Então, assim, em breve a gente vai mandar um convite para a formação desse grupo de apoiadores que vai estar trabalhando mais perto com a equipe FDC, né? Seja nos ajudando na capacitação, gravando os vídeos, trazendo materiais, mas ter um contato mais frequente com a equipe. E aí, se vocês estiverem disponíveis, né, contamos com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, né, que eu acho que assim, é gratificante a gente sentir o que é poder ajudar tão pouco e fazer tanta diferença. Eu acho que essa é o grande ganho, né, de um trabalho voluntário, né? E aí, abro aí para vocês. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pedir mais alguma coisa que a gente possa atender, né? Eu queria só saber qual que foi o feedback geral dos empreendedores. Porque a gente tem uma percepção, mas qual foi assim, o feedback dos empreendedores quanto ao processo, ao apoio? Fernanda, isso aí vai poder passar. Sim, assim, o feedback tem sido muito positivo. Eu acho que lá no início a gente teve algumas desistências, porque lá no início a gente já... Talvez um pouco de falha nossa, assim, de talvez não ter comunicado muito bem o que seria esse apoio, e aí alguns empreendedores acharam que eles iriam receber apoio financeiro também. Então, alguns desistiram por conta disso, né? Mas isso foi um aprendizado, porque a nossa ideia era oferecer sim um apoio financeiro, mas não nesse momento de agora, né? Porque precisava estruturar, enfim. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma comunicação mais clara, falando que isso daqui, né, essa vertical do para frente é apoio, é mentoria, né, que eu acho que eu gostei muito dessa fala aí da Ana Cláudia, né, que tem a visão do atendimento e tem a visão do especialista, até pensar um pouco melhor como que a gente pode entrar melhor nisso. E aí, é isso, sim. Esses feedbacks a gente poderia repassar para eles, né? Desculpa, não respondi essa pergunta. Aí o que a gente... Então, o apoio tem sido muito bom. A gente vai mandar para vocês, né, só para vocês saberem, a gente vai pedir para vocês fazerem um vídeo para falar um pouco de como que foi a experiência de vocês, e a gente vai pedir isso também para os empreendedores. E aí, no final, a gente vai divulgar para vocês, né, esses vídeos, e também a gente vai fazer um infográfico com um pouco do que a gente recolheu, das pesquisas. Os dados, né? E das pesquisas que a gente fez com os empreendedores também. Então, isso responde a pergunta, José? Ótimo, obrigado. Então, nós fizemos agora, encerramos o FDC Empreenda, e fizemos esses vídeos, foi muito interessante o que cada um falou, como é que foi, e os empreendedores colocam muito assim, vários colocaram isso, né? Mais do que um apoiador, eu ganhei um amigo. Então, assim, tem essa ideia dessa relação que se constrói, é muito importante. Então, isso vocês vão receber em breve, e aí também em breve o ciclo 2. Né? Eu acho que, acredito, mais umas 2 semanas a gente já pode começar a rodar esse ciclo 2 aí. Se Deus quiser, com uma economia já começando a recomeçar, né? Tomara, Essa é a minha sugestão para quando a gente recomeçar de fato com a nossa vida, né? Retomar, que a gente se encontre pessoalmente. Sim. Principalmente quem está aqui em BH, para a gente tomar um café e um pão de queijo. Chamar os de fora para cá também. Também comer um pão de queijo, com certeza. Eu acho que sim, a gente pode ter o prazer de se encontrar pessoalmente, né? Muito obrigada. Os cariocas aceitam ir aí comer um pão de queijo. Aí você pode vir, né? Ótimo, pode vir, Ana Cláudia. Tá? Gente, olha, muitíssimo obrigado. Me sinto assim, a equipe se sente muito honrada com a participação, a presença de vocês nas lives, né? Contamos com a ajuda de vocês
e vamos construir cada vez projetos melhores, mais alinhados, em que o matching seja melhor, para que o sentimento do apoio seja cada vez assim mais profundo aí com os nossos empreendedores, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar em contato, mas vamos estar aí mandando coisas para vocês, tá? E preparem-se para fazer o videozinho lá, para nos mandar. A Fernanda vai mandar o pedido disso, um vídeo de no máximo 2 minutos, não, 1 minuto, né? De 1 minuto só falando, olha, o que eu aprendi nesse meu apoio ao empreendedor, né? O que eu estou levando comigo, tá bom? Uma boa noite, obrigada pelo tempo aí que nós já esgotamos, viu? Mas foi muito legal, gente. Boa noite, pessoal. Bem grata. Viu? Qualquer coisa, estamos à disposição aí para as dúvidas. Boa noite. Obrigado. Parabéns a todos aí. Tchau, tchau. De bom para vocês. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.